Jesus, amém. Bênção do nosso Deus, nós podermos estar na casa do Senhor. Queridos, hoje é o último domingo do ano. E nós temos a oportunidade, dada por Deus, de estarmos em sua casa, louvando e bendizendo o nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Podemos estar reunidos como família da aliança, irmãos. Podemos dar um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus, queridos irmãos. Nós queremos dar as boas-vindas àqueles que nos visitam. Deus os abençoe. Quero convidar você nesse instante para abrir sua Bíblia na terceira epístola de João. Terceira epístola de João. Lá no finalzinho do Novo Testamento, irmãos. Terceira epístola de João, capítulo 1. Nós iremos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 4. Essa carta, ela tem apenas um capítulo e é muito importante para a história da igreja, muito importante para a igreja essa carta, queridos irmãos. Nós iremos nessa noite, com a graça de Deus, tentar extrair algumas pérolas da palavra do Senhor para o nosso coração. Diz assim a palavra do nosso Deus: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Vamos orar ao nosso Deus? Deus bondoso, Deus poderoso, santo, estamos diante da tua presença por causa dos méritos de Cristo nesse momento, Deus. Não existe nada de bom em nós que pudesse abrir o caminho até o Senhor, mas Jesus Cristo, esse sim, que é bom, que é perfeito, que é santo, abriu o caminho até a tua presença, Deus. E nós reconhecemos que Jesus Cristo não apenas abriu o caminho, mas Ele é o próprio caminho para estarmos em tua presença nesse instante, Deus. Portanto, nós queremos te pedir, ó Pai, que tu fales ao nosso coração, Deus. Que, meu Pai, tu tragas a instrução, a correção, o ânimo que o teu povo nessa noite precisa, Deus. Ó meu Pai, se o Senhor falar, com certeza nós ouviremos a tua voz. Ó Santo Espírito de Deus, faz algo novo em nosso coração nessa noite. Ó Santo Espírito de Deus, incomoda nas áreas que precisamos mudar. Santo Espírito de Deus, nos corrija nessa noite, nos fortaleça nessa noite, alegre o nosso coração, fortifique e solidifique a nossa fé em Ti, ó Deus. Nós oramos assim, Pai, no nome precioso, lindo e maravilhoso de Cristo Jesus. Amém, amém. Amados irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem um historiador chamado Alderi Matos. Eu tive a oportunidade de conhecer esse homem pessoalmente, quando ele esteve lá no Seminário Presbiteriano do Norte, e ele foi dar uma palestra sobre história da igreja. Se você olhar um pouco sobre a história desse homem, você vai ver que Alderi ofereceu a sua vida, os seus dias, para estudar a história da igreja presbiteriana do Brasil
e do mundo, para assim, queridos irmãos, contribuir, levando conhecimento a todos quantos se acheguem ao presbiterianismo. Mas, queridos irmãos, eu conheci um outro historiador também, chamado José Roberto. E esse homem foi meu professor de história da igreja no seminário presbiteriano. Esse homem tem escrito diversos livros, amados irmãos, para tentar assim destacar o valor, a pérola, a exuberância da história da igreja presbiteriana. E o pastor José Roberto, ele é responsável por um material a respeito de Jerônimo Gueiros, onde ele faz um apurado histórico belíssimo, queridos irmãos. Para o quê? Para tentar destacar a vida, a obra e o legado de Jerônimo Gueiros. Queridos irmãos, o que é que esses dois historiadores que eu acabo de citar têm a ver com o texto? É que a semelhança, queridos irmãos, do pastor, do historiador da igreja, Alderi, do historiador da igreja, José Roberto, aqui nós vemos João fazendo um relato, uma biografia, para destacar, amados irmãos, a vida cristã de 3 homens aqui nessa epístola. E o primeiro deles é esse indivíduo chamado Gaio. Se você olhar mais na frente, João vai falar sobre Diófrites e vai falar sobre Demétrio. Mas nessa noite eu gostaria de conversar com você apenas no verso 1 ao verso de número 4, no seguinte tema: as marcas de um testemunho relevante. Foi a respeito disso que João falou quando escreveu essa carta que Demétrio levou para entregar a Gaio. Se você prestar atenção, a primeira marca de um testemunho relevante é que Gaio tinha uma espiritualidade saudável. Veja comigo, por gentileza, o verso 2. João diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera o que, irmãos? A tua alma. Veja como é interessante que, de uma certa forma, João está fazendo uma biografia de Gaio. Ele diz que esse homem é espiritualmente saudável. Quando nós olhamos, queridos irmãos, o verso 1, João se dirige a Gaio chamando ele de amado, amado, a quem eu amo. E no verso de número 4, ele chama Gaio de filho, para demonstrar que o seu amor era devotado também a esse homem. Mas a pergunta é, queridos irmãos, quem era Gaio? A história da igreja vai falar possivelmente de 3 homens. Homem que andou com Paulo, um outro que teve um ministério ali na região da Judéia também, e esse terceiro Gaio, que muito provavelmente é aquele que vivia em uma cidade próximo à cidade de Éfeso. É tanto que nessa epístola nós não vemos o apóstolo João citando o endereço da cidade onde Gaio estava, porque como João estava em Éfeso, ele estava muito perto da cidade ou da província que Gaio estava. Então, quando ele entrega essa carta a Demétrio, ele tinha nítida clareza de que Demétrio não iria se desviar do caminho, porque era muito próximo. Queridos irmãos, mas quais são as marcas de um testemunho relevante? Veja que esse homem vai dizer que a primeira marca é a espiritualidade saudável, e ele vai falar sobre essa espiritualidade. Ele vai dizer assim: olha, acima de tudo, eu faço votos por tua
prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Irmãos, é muito interessante que essa palavra aqui, que João usa para afirmar que faz votos a Deus, significa, queridos irmãos, que João está intercedendo a Deus pela prosperidade de Gaio e também pela prosperidade da saúde de Gaio. E ele faz um comparativo. Ele diz assim: olha, assim como a tua vida espiritual é saudável, a minha oração, os meus rogos, os meus pedidos a Deus, é que semelhante à tua vida saudável espiritual, o teu corpo seja saudável e a tua vida material também seja saudável. E queridos, é muito pertinente nós lembrarmos também que essa palavra votos aqui está relacionado a um pedido daquilo que provavelmente Gaio não tinha. E o que era que João está pedindo? João estava pedindo que a prosperidade de Deus continuasse chegando na vida de Gaio, mas que a saúde dele fosse afetada. Quando nós vamos olhar alguns teólogos falando sobre esse versículo 2, eles vão dizer que Gaio provavelmente estava vivenciando um problema de saúde, irmãos. Então veja como é interessante. Enquanto o apóstolo João está escrevendo para Gaio, dizendo: Gaio, eu queria que Deus abençoasse prosperamente você, financeiramente, materialmente você. Eu gostaria também que a sua saúde fosse tocada por Deus, semelhantemente como a tua alma já foi. Irmãos, isso é lindo demais. Sabe por quê? Porque na vida cristã, na vida de Gaio, nós podemos ver que a doença, a enfermidade, a dificuldade física não atrapalhava a sua vida e a sua prosperidade espiritual, irmãos. Veja, qual a primeira marca de um testemunho relevante? É uma espiritualidade saudável. É uma espiritualidade que tem o seu local certo, meus queridos irmãos. É uma vida religiosa que entende as suas responsabilidades litúrgicas, que entende, queridos irmãos, as suas responsabilidades devocionais. É uma vida, queridos irmãos, que entende perfeitamente que o mundo do lado de fora pode estar desabando, o seu corpo pode estar se deteriorando, mas a sua vida espiritual está sendo renovada e próspera a cada dia. Oh, queridos irmãos, veja como é interessante. João escreve essa carta e diz: olha, Demétrio, entregue a Gaio. E ele diz: olha, eu quero que você continue com essa alma próspera. Irmãos, há um pastor que eu gosto de citar muito aqui na igreja, o Isbe. Ele fala algo profundo aqui, irmãos. Ele diz assim: se Gaio fosse ovelha da minha igreja, eu gostaria de ser pastor dele. É isso que significa o texto, irmãos. A alma dele era próspera, as pessoas que se aproximavam dele eram abençoadas. Qual a marca, queridos irmãos, de um testemunho relevante? A marca de um testemunho relevante é uma espiritualidade saudável. Uma espiritualidade, queridos irmãos, que não depende do pastor da igreja, que não depende do presbítero da igreja, que não depende dos diáconos da igreja, que não depende, queridos irmãos, de uma instituição
Não depende, queridos irmãos, de paredes. Não, queridos irmãos, mas depende do nosso relacionamento com Deus. E nós estando nesse relacionamento com Deus, nós estamos sempre prosperando, crescendo, e a nossa alma, dia após dia, vai experimentando do céu nessa terra, e a cada dia nós nos desapegamos dessa terra para viver no céu. Essa, queridos irmãos, é a espiritualidade saudável. Existem pessoas que ocupam os bancos da igreja, existem pessoas que ocupam cargos, existem pastores que estão pregando, mas a vida espiritual delas não é saudável. João está dizendo: bendito seja Deus. Gaio, eu oro para que o Senhor conserve o teu testemunho. Eu oro para que tu continues sendo tocado por Deus com prosperidade na área material, na saúde, assim como tu tens crescido espiritualmente. Irmãos, qual a aplicação dessa primeira marca de um testemunho relevante? A primeira, queridos irmãos, aplicação para o nosso coração é que nós precisamos analisar se a nossa espiritualidade é saudável, ou se a nossa espiritualidade é religiosa, se a nossa espiritualidade é apenas litúrgica, se a nossa espiritualidade só está em alta no domingo, no dia do Senhor. Nós precisamos, queridos irmãos, entender que o nosso corpo estando saudável, o nosso corpo estando doente, a gente estando, queridos irmãos, de bem com a vida, a gente estando de mal com a vida, a gente estando, queridos irmãos, em dias depressivos, a gente estando em dias alegres, a nossa alma continua prosperando, a nossa vida espiritual precisa continuar andando para frente, ela não pode parar. Irmãos, a gente precisa entender que nada pode atrapalhar a nossa adoração, nada pode atrapalhar o seu culto, meu querido irmão. Nada pode atrapalhar a sua devoção a Deus, nada pode atrapalhar as suas orações, nada pode atrapalhar a sua leitura bíblica diária, nada pode atrapalhar, meu querido irmão, a sua vida espiritual com Deus. Nada. Não permita, meu querido irmão, não permita. Às vezes, irmãos, a gente permite que coisas pequenas atrapalhem a nossa vida espiritual. Às vezes, queridos irmãos, Satanás coloca situações pequenas para atrapalhar a nossa vida espiritual. E aí a gente não consegue oferecer a Deus o culto que Ele merece. A gente não consegue, queridos irmãos, expressar a alegria no louvor. A gente canta para dentro, a gente canta com os pés para trás, a gente canta de braços cruzados. A gente não consegue, queridos irmãos, destravar o nosso coração. Primeiro desafio, meu querido irmão, analisemos a nossa espiritualidade, se ela está saudável ou se ela está rabugenta, se ela está saudável ou se ela está podre. Você lembra que o profeta Oséias, o profeta Malaquias, vai dizer que o povo de Deus se reunia para adorar, mas Deus tinha náuseas, dava vontade de Deus vomitar, porque aquele povo não tinha uma espiritualidade saudável. Mas você também se lembra que quando Paulo e Silas na prisão estavam lá encarcerados, eles louvavam a Deus e eles mostravam a espiritualidade deles, mostrava, queridos irmãos, que eles poderiam estar sendo, rechaçados, chicoteados, mas eles continuavam espiritualmente saudáveis, porque nada pode impedir o nosso relacionamento com Deus. Mas, queridos, quais são as marcas
de um testemunho relevante. A primeira é uma espiritualidade saudável. A segunda, amados irmãos, é uma vida exemplar. Espiritualidade diz respeito àquilo que Deus conhece de nós. Mas vida exemplar significa aquilo que as pessoas conhecem de nós. E veja como é interessante, verso 3 e verso 4. Veja o que é que esse pastor, irmãos, esse apóstolo está dizendo sobre Gaio. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Irmãos, a segunda marca de um testemunho relevante é a vida exemplar. Se você olhar a palavra do verso 4 aqui, vai dizer que Gaio, que os filhos de Deus, os discípulos de João, andavam na verdade. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? João está dizendo assim: olha, eu me alegro quando eu recebi vários irmãos aqui em Éfeso, e eles não tinham um discurso dissonante, que distorcia. O discurso era sempre o mesmo a seu respeito, Gaio. Você está andando, obedecendo a palavra de Deus. Vários irmãos visitavam João, e quando João perguntava a respeito de Gaio, a conversa era a mesma. Ele está andando de maneira que glorifica a Deus. Ele está andando de maneira com que as pessoas que chegam perto dele são abençoadas. João, fica tranquilo. Gaio nem te decepcionou, nem decepcionou o Senhor Jesus Cristo. Ele está andando, testemunhando da salvação em Cristo Jesus. Irmãos, o que fazia de Gaio uma testemunha tão excelente? Não era porque ele era moralista, irmãos. Não era. Sabe por que era, irmãos? Veja a verdade de quem ele pregava. Não era a verdade dele, não. Não era o moralismo dele, não. Não era o legalismo dele, não. Mas era a verdade de quem, irmãos? A verdade de Deus. Como tu andas na verdade, testemunha da tua verdade. Verso de número 4. Verso de número 3 e verso de número 4 ele vai dizer: e ele continua andando na verdade. Queridos irmãos, a verdade estava nele e lhe permitia andar em obediência à palavra de Deus. Gaio lia a palavra, meditava na palavra, ele se deleitava na palavra, ele praticava a palavra diariamente. Eu não sei se você se lembra, mas o Salmo 1 vai falar exatamente sobre isso. Aquele homem que se deleita no conselho de Deus, na palavra de Deus, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu coração se alegra com a palavra poderosa do seu Senhor. Irmãos, a meditação que Gaio fazia na palavra de Deus fazia com que ele tivesse uma vida exemplar, ao ponto dos irmãos em Cristo dizerem: ali é um cristão, ali tem guardado a palavra da verdade. Irmãos, nós precisamos lembrar que a meditação é para a alma o que a digestão
é para o corpo. A meditação é para a alma, assim como a digestão é para o corpo. Faça um teste quando chegar em casa. Coma uma feijoada bem carregada e vá dormir. Você vai sentir falta da digestão. Vai ou não vai? Vai. Você vai ter que se levantar, tomar aqueles remedinhos que eu e Fabiano e Clóvis e Cleps de vez em quando toma, amarelinho assim, para ajudar na digestão. É ou não é, queridos irmãos? É. Quando nós não meditamos na palavra de Deus, fica difícil viver uma vida exemplar. Fica pesado, fica penoso, fica dolorido. No entanto, queridos irmãos, a palavra de Deus nos mostra que Gaio viveu uma vida exemplar, porque meditava na palavra do Senhor, vivia a palavra do Senhor, e o exemplo dele nos fortalece a meditarmos nessa palavra, para termos o mesmo testemunho dele. Perceba, queridos irmãos, fica claro que a vida de Gaio era completamente envolvida pela verdade. A vida autêntica vem da verdade viva. Sabe de onde é que vem, queridos irmãos? Jesus Cristo é a verdade. Você lembra lá de João 14:6, que ele diz: eu sou a verdade. Queridos irmãos, João 17:17 vai falar que toda a verdade procede de Deus. 1 João capítulo 5, verso 6, vai mostrar que o Espírito Santo é que nos conduz a essa verdade. E quando nós estamos sendo conduzidos por essa verdade, nós vivenciamos esse testemunho relevante dessa segunda marca, uma vida exemplar. O que os irmãos da sua igreja diz de você quando estão em rodas de conversa? O que, queridos irmãos, os irmãos da sua igreja, da nossa igreja, falam a seu respeito quando vão visitar outra igreja? Quando um pastor pergunta sobre você, quando um irmão de outra igreja pergunta sobre você, o que você gostaria que eles dissessem a seu respeito? Que seja isso: louvado seja Deus, pois ele ou ela ainda continua firme, alegre, vivendo e testemunhando a verdade, andando na verdade. Ele não apostatou, ele não deixou de imitar o Senhor Jesus. Ele não deixou. Quando perguntam a seu respeito, que seja esse o testemunho que as pessoas dão de você. Amém, irmãos? Mas eu quero caminhar para o final, queridos irmãos. Quais são as marcas, queridos, de um testemunho relevante? O primeiro é uma espiritualidade saudável. O segundo é uma vida exemplar. Terceiro e último lugar, é uma prática, é uma vida que pratica as boas obras. É uma vida que pratica boas obras. As marcas, queridos irmãos, de uma testemunha relevante é que ela tem boas obras. Veja, isso aqui é muito interessante. Quando a gente passa para o verso 5, 6, 7 e 8, nós iremos ver essas boas obras na vida de Gaio. E eu gostaria de ler agora com você. Vamos lá? Preste atenção aí silenciosamente. O que é que diz o texto? Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto
fazes mesmo quando são estrangeiros. João está falando sobre Gaio aqui, queridos irmãos, que a bondade de Gaio alcançava até os estrangeiros, tá bom? Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. O que é que João está querendo ensinar aqui, irmãos? Está querendo ensinar, está querendo mostrar que Gaio tinha boas obras. Preste bem atenção como é interessante o texto. Ele vai dizer que os estrangeiros eram assistidos por Gaio. Quem eram esses homens? Quem eram essas pessoas? Irmãos, Gaio provavelmente em sua casa tinha uma congregação, tinha um ponto de pregação. E sabe o que acontecia na casa dele? Quando os pregadores chegavam, ele não deixava que os pregadores saíssem da sua casa sem serem assistidos nas suas necessidades. Você está precisando de uma roupa? Está aqui. Está precisando de comida para a viagem? Está aqui. O que você está precisando? Está aqui. Tá certo? Ele ajudava também as outras pessoas que vinham ouvir o evangelho sendo pregado. Ele ajudava todo mundo. Boas obras. E é muito interessante que João vai dizer assim, olha, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. João está dizendo assim, as tuas obras são tão impactantes que na hora do culto, diante do povo, as igrejas testemunhavam do teu amor, das tuas obras. O que é que as pessoas vão dizer a respeito de você quando você morrer, meu irmão? O que é que poderiam escrever na sua lápide? Aqui jaz um homem semelhante a Gaio. Amém, irmãos? Aqui jaz um homem que testemunhou o amor de Cristo. Um homem que amou a igreja de Cristo. Um homem que viveu e doou toda a sua vida à causa de Cristo. Mas, queridos irmãos, vejam que as boas obras que foram preparadas de antemão, Gaio disse, eu não vou terceirizá-las, eu vou vivenciá-las. Veja comigo, por gentileza, queridos irmãos, ainda no verso de número 6, ele diz assim, bem farás, encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. O texto nos mostra, queridos irmãos, que Gaio, ele não dava o suprimento apenas para aquele momento, mas ele despedia os pregadores do evangelho, as pessoas que chegavam à sua casa, para as suas jornadas com suprimento. É por isso que no verso de número 8, João vai usar uma palavra específica aqui, irmãos. Qual a palavra? Cooperador. Cooperador. Gaio entendia que ele estava cooperando para que a verdade de Deus fosse proclamada. Ele entendia, queridos irmãos, que a forma como ele praticava a sua obrigação, ele oportunizava que pessoas e mais pessoas ouvissem o evangelho de Cristo. E ele aqui, queridos irmãos, vai mostrar que ele não fazia para se destacar.
João diz: você é apenas um cooperador, aquele que não tem honra nenhuma. Mas, queridos, por que era que esse homem fazia isso? É porque ele entendia que um cooperador do reino glorifica a Deus. Segundo lugar, ele fazia, queridos irmãos, essas boas obras porque as suas boas obras eram um testemunho diante dos perdidos. Olha como aquele homem ama aos seus irmãos. Aquele homem não faz acepção de pessoas. Não, você não vai não para minha casa não, você vai. Não, ele amava todos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele é um testemunho aos perdidos. Mas, queridos irmãos, veja comigo, por que é que ele faz ainda? Porque ele entende que ser cooperador é submeter-se obedientemente a Deus. Se você entender, meu querido irmão, que você foi chamado para fazer boas obras, e que você foi chamado para obedecer a Deus, não há nada que faça você retroceder no seu testemunho relevante diante da sociedade, diante da igreja, diante da sua família, diante do seu trabalho, porque você entende que está servindo obedientemente a Deus. Mas eu quero mostrar para você que Gaio praticava boas obras também, queridos irmãos, para continuar exercitando o chamado de Deus para a sua vida. A pergunta é: o que motivou esse homem a praticar boas obras? O que levou esse homem a praticar boas obras, queridos irmãos, foi que o evangelho que João pregou a ele entrou no coração dele como uma flecha, não como jargões, que hoje está uma desgraça. As pregações são cheias de jargões, conteúdo pouquíssimo, mas jargões. João pregava a palavra de Deus, a palavra que dizia: arrependa-se, volte-se para Deus, a porta da graça está aberta, arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Deus, a salvação para você. Gaio entende essa mensagem, entende a salvação em Cristo Jesus e diz: agora eu quero ter uma espiritualidade saudável, uma vida exemplar e praticar boas obras. Eu quero terminar a nossa meditação nessa noite trazendo alguns desafios para nós. Nós precisamos, irmãos, passar uma lupa e averiguar de maneira cuidadosa a nossa vida espiritual. Precisamos, irmãos. Precisamos analisar como está sendo o nosso culto a Deus. Precisamos analisar, queridos irmãos, como está sendo o nosso relacionamento familiar para a glória de Deus. Precisamos, queridos irmãos, analisar como está sendo os nossos sonhos, se eles glorificam a Deus. Precisamos analisar, amados irmãos, se às vezes quando nós estamos emburrados, decepcionados, acabrunhados, se não é, queridos irmãos, aquilo que há dentro de nós, o egocentrismo, a gente se sente muito abafado, muito constrangido, muito atingido. E a gente diz: rapaz, eu estou no centro demais, eu estou me sentindo demais, o que todo mundo fala é só contra mim, poxa vida. Oh, queridos irmãos,
Isso é uma espiritualidade doente. Nada é sobre nós. Tudo é sobre Cristo. Se você está alegre, meu irmão, Deus criou o dia da sua alegria. Se você está triste, meu irmão, Deus criou o dia também da sua tristeza. Para você se lembrar que a felicidade aqui é passageira, mas que existe uma felicidade prometida por toda a eternidade para mim e para você. Nós precisamos, queridos irmãos, não dá para a gente viver uma espiritualidade doentia, cancerosa, uma espiritualidade, queridos irmãos, que mais repele do que atrai. Não, nós somos chamados a viver essa espiritualidade que o nosso Deus diz assim: olha, você hoje está mais parecido com o meu filho Jesus Cristo do que ontem. Olha, você deixou de fazer questões por picuinhas. Você deixou de sofrer porque o outro não olhou para você. Você deixou de sofrer porque o outro não te cumprimentou bem. Você deixou de deixar a igreja por causa dos outros. Agora você entende que você veio por causa de mim. Você me adora, você me bendiga, porque eu tenho uma espiritualidade saudável para você. Segundo desafio, querido irmão. A vida exemplar requer abnegação, viu? Requer abnegação. Mas perceba, Gaio não fez isso no poder do seu braço. Nem nós conseguiremos fazer no poder do nosso braço. É o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, que testifica com o nosso espírito que em algumas áreas da nossa vida nós precisamos mudar. Amém, irmãos? É o Espírito Santo de Deus. Veja, queridos, uma vida exemplar é extremamente importante para o testemunho público da igreja. Hoje pela manhã nós falamos que 93% dos crentes nunca ganharam uma alma para Cristo. Nunca trouxeram ninguém a Cristo. A minha pergunta é: que vida exemplar esses 93% de crentes estão vivendo? Nós precisamos entender, irmãos, que nós temos o privilégio de marcar a nossa geração, de marcar vidas. Nós não vamos agradar todo mundo, irmãos. Pastor não agrada todo mundo não, irmãos. Pense num negocinho difícil é ser pastor, porque você tem que dar não, e ninguém gosta de receber não. Tem que fechar a porta, e o povo não gosta que feche porta. É ou não é, irmãos? Nós somos assim. Nós somos assim. Mas em tudo na vida nós precisamos, queridos irmãos, tomar decisões. E a decisão de viver uma vida exemplar, que agrade a Deus, deve estar em primeiro lugar. E se puder agradar o outro, beleza. Mas vivendo uma vida exemplar, em primeiro lugar, que agrade a Deus. Amém, queridos? Terceiro e último desafio. Gaio praticou boas obras, promovendo o reino de Deus, facilitando a vida de irmãos. Deus nessa noite chama você às boas obras também. Irmãos, se nós olharmos ao redor, não falta o que fazer. Não falta o que fazer. Certa vez, Jesus Cristo contou uma história e disse assim: olha, o reino de Deus vai ser composto por aquelas pessoas que eu vou dizer o seguinte para elas: que bom que um dia tu fostes me visitar. Mas quando foi que o Senhor esteve doente? Quando os meus filhos estavam enfermos. Dá uma dica aqui para boa obra, meu querido irmão. Você já visitou um enfermo da igreja?
Ou você só espera que o pastor faça? Você só espera que o presbítero faça? Nós falamos hoje pela manhã sobre discipulado. Discipulado é a igreja se discipulando. Se discipulando. Boas obras, irmãos, não é para um grupo seleto da igreja, não. É para todos nós. As boas obras, para o cristão, não é um peso. É o exercício e a evidenciação, a externalização daquilo que o cristão é em essência. Eu preciso mandar você respirar? Respira aí. Preciso? Não. Porque essencialmente e estruturalmente você foi criado para isso. Para praticar boas obras, queridos irmãos. A gente precisa ser estimulado por causa do nosso pecado, por causa do pecado original. Mas nessa noite, a palavra de Deus estimula a mim e a você a praticarmos boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Eu quero finalizar voltando lá para o início da nossa meditação. Você se lembra do Alderi Matos, do José Roberto, os dois historiadores? Alderi sempre falando sobre a história da igreja no seu sentido mais abrangente. Pastor José Roberto falando da história da igreja no seu sentido mais restrito. Protestantismo em Pernambuco, protestantismo na nossa região. Eles falaram e testemunharam e fizeram biografia desses homens. E ele vende os seus livros falando das boas obras, da vida exemplar, da espiritualidade saudável de homens de Deus. Eu gostaria que um dia alguém também escrevesse algo a seu respeito e ao meu respeito, dizendo: era comprometido, era amoroso, era duro, mas era em amor. Às vezes era chorão, às vezes era chorona, às vezes era uma manteiga derretida, às vezes puxava a orelha que parecia que ia arrancar o pedaço. Às vezes, quando a ferida estava já cicatrizando, mas por dentro estava podre, ele vinha e metia o dedo para tirar aquele pus, para tratar bem. Que falem de mim e de você e digam: ali está, ali viveu, ali trabalhou, ali estudou, ali era um vendedor, ali era uma professora, ali era um comerciante, ali era um profissional liberal, ali era um músico, ali era um pintor, ali era um pedreiro, que vivia sempre, sempre, olhando para Cristo e tendo uma espiritualidade saudável. Ali era uma mulher de fibra, vivia uma vida exemplar, ficou viúva, ficou sozinha, mas nunca se vendeu, nunca deu o seu lugar, uma vida exemplar. Ficou sozinho, a mulher abandonou, com filhos, é um homem exemplar. A família todinha abandonou, pai e mãe abandonou. Ninguém quis. Só faltou ser colocado dentro de um Moisésinho para ser jogado no rio. Não sei se é Mundaú aqui, como é o nome desse rio aqui, não lembro bem. Ipanema. Só faltou isso. Ninguém queria, mas cresceu, conheceu Jesus e teve uma vida exemplar. Foi uma pessoa que não tinha muitas posses, mas boas obras quase que lhe sobravam. Foi uma pessoa que tinha muitas posses, mas sempre olhou para o seu semelhante. Irmãos, Alderi Matos e José Barbosa são historiadores
que irão passar. Outros virão, o que irão falar de você. As marcas de um testemunho relevante, queridos irmãos. Gostaria que você saísse daqui lembrando. É uma espiritualidade saudável, uma vida exemplar, uma prática de boas obras. Que Deus nos abençoe. Fique de pé e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, Senhor, o teu evangelho é poderoso. E quando o Senhor fala, demônios batem em retirada. Corações de pedra são quebrados. E corações de carne são convencidos. Porque a tua palavra, Deus, é a mesma coisa de um fato. E nessa noite, Pai, nós meditamos nesse texto tão belíssimo, onde vimos o testemunho desse cristão. Vimos, meu Deus, a sua espiritualidade saudável. Vimos a sua vida exemplar. Vimos as práticas das boas obras. Senhor Deus, faz isso em nosso viver também, Pai. Faz isso, Deus. Oh, meu Pai, não nos deixe, Senhor, amar o nosso nome, a nossa reputação, querer a glorinha para nós, os holofotes para nós. Não, Senhor. Nos dê a graça, Pai, de vivermos a cada dia nos desapegando de nós mesmos. Vivermos, meu Deus, para a glória do teu nome, para a proclamação do reino do nome de Jesus Cristo, para, meu Deus, fazermos, ó Pai, com que esse mundo, esse Brasil, o estado que nós vivemos, a cidade que o Senhor nos colocou, perceba o nosso testemunho relevante, ó Pai. Dá-nos essa graça, Senhor. Enche-nos com o teu Santo Espírito. Enche-nos com o poder, Pai. Se o Senhor fizer isso, meu Deus, a nossa vida espiritual será saudável. A nossa vida será exemplar. E nós iremos praticar as boas obras, Pai. Sozinho nós não conseguimos. Por isso que nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, realiza em nós. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.